Olá, sou o professor Gedeon, professor de História. Nas aulas anteriores abordamos sobre o ato institucional 1, 2, 3 e 4. Neste momento agora vamos estudar o ato institucional número 5. Portanto, antes de entrarmos no ato institucional número 5, vamos analisar o contexto dos primeiros 4 anos de regime militar no Brasil. No cenário político, o Brasil estava pegando fogo, o Brasil estava um caos. Os partidos, centro, centro-esquerda, o comunismo, todos na luta contra a ditadura militar no Brasil. Contudo, nascia um partido importante, a Frente Ampla, composta por figuras políticas importantes no cenário brasileiro. Eram eles o jornalista Carlos Lacerda e os ex-presidentes da República, João Goulart e Juscelino Kubitschek de Oliveira, todos na luta contra a ditadura militar e voltar às normalidades democráticas sob uma nova Constituição sadia. Nesse mesmo contexto, em 1968, o deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, fez um discurso caloroso conclamando toda a população a não ir à parada militar para comemorar o 7 de setembro. E pedia às mulheres para não namorarem com oficiais que participavam da repressão. Todavia, no cenário social e econômico sob o governo do presidente Arthur da Costa e Silva, muitos sindicatos, federações, confederações foram fechados e, ao mesmo tempo, líderes sindicais, políticos representantes dos trabalhadores tiveram seus mandatos cassados. Portanto, nesse mesmo contexto, em 28 de março de 1968, houve um episódio de grande repercussão, o assassinato à queima-roupa do jovem Edson Luiz de Lima Souto, dentro do restaurante Calabouço, por motivos de reivindicações de melhorias nas instalações físicas do restaurante e pela péssima má qualidade da comida. A origem do nome Calabouço era devido à sua localização pertencer a um lugar onde funcionava a prisão de antigos escravos. O Calabouço era um restaurante que alimentava estudantes de baixa renda vindos de várias regiões do Brasil. Para o Rio de Janeiro, entretanto, o Calabouço não era um lugar somente para refeições. Era um lugar de discutir ideias. O Calabouço era um lugar de discutir sobre os rumos do ensino público e da educação no Brasil. Contudo, a morte do jovem pelos militares dentro do restaurante Calabouço comoveu todo o Rio de Janeiro, assim houve comoção em todo o Brasil. Portanto, esse episódio desencadeou uma grande passeata, a passeata dos 100 mil na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1968. Todavia, todos em uma resistência democrática, essa passeata contou com o movimento operário, movimento estudantil, a UNE e diversos artistas e intelectuais, e uma grande parte de muitos políticos estavam ali também. Todos contra a ditadura militar. Portanto, essa passeata teve grande repercussão nacional. Ela estava exigindo o restabelecimento das liberdades democráticas. Entretanto, soma-se o discurso inflamado e ofensivo do deputado Márcio Moreira Alves contra as Forças Armadas. Tudo isso levou o governo a fechar o Congresso e decretar o devastador ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Costa e Silva. Portanto, o anúncio do AI-5 foi realizado em cadeia nacional de rádio pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva. Com o AI-5, o Brasil viveu um período obscuro em sua história, no âmbito político e social. Contudo, o presidente da República passava a ter poder de fechar o Congresso, fazer leis e ordenar a intervenção nos estados e nos municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir, aposentar funcionários públicos que outrora tinham as suas estabilidades, decretar estado de sítio,
suspender o habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. Também aprovou a emenda constitucional de 1969, que incorporou a pena de morte, a pena de banimento e a prisão perpétua em caso de subversão. Portanto, dentro do contexto do Ato Institucional número 5, vamos analisar o que é habeas corpus e estado de sítio. Vamos começar pelo habeas corpus. Habeas corpus é um remédio constitucional para garantir liberdade, ou seja, é um recurso jurídico que protege o cidadão de ser preso ou agredido em razão de abuso de poder ou ilegalidade. O que é estado de sítio? Estado de sítio é um instrumento utilizado pelo presidente da República em que se suspende temporariamente os direitos e garantias dos cidadãos e os poderes legislativo e judiciário ficam submetidos ao executivo, tendo em vista a defesa da ordem pública. Portanto, com o AI-5, o cidadão havia perdido todos os direitos que a democracia lhe proporcionava. Contudo, o estado de sítio foi decretado. O presidente da República passou a ter amplos poderes, consolidando o seu governo ditatorial que duraria 21 anos no Brasil, de 1964 a 1985. Vale lembrar que nesse mesmo contexto, o presidente Arthur Costa e Silva adoeceu, foi vítima de um derrame ou AVC. Entretanto, uma junta militar o afastou e assumiu o governo, mas por lei quem deveria assumir o governo era o vice-civil Pedro Aleixo. No entanto, mais uma vez, a junta militar, os militares desrespeitaram a Constituição naquela época. Portanto, em outubro de 1969, o Congresso foi reaberto apenas para aprovar a indicação de outro general à presidência da República. Emílio Garrastazu Médici seria o próximo presidente. Entretanto, esse seria o mais carrasco, dando início aos anos de chumbo. Caro aluno, vamos resolver algumas questões. Vamos testar os nossos conhecimentos, vamos analisar e resolver a primeira questão. O Ato Institucional número 5, o AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985, vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias, de defeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. Preencha corretamente a lacuna do texto acima. Vamos analisar os enunciados. Agora vamos escolher uma das alternativas para preencher a lacuna acima. Letra A, Emílio Garrastazu Médici. Letra B, Castelo Branco. Letra C, Ernesto Geisel. Letra D, João Figueiredo. Letra E, Arthur da Costa e Silva. Se você escolheu a alternativa E, Arthur da Costa e Silva, você acertou a questão. Questão 2. Com relação ao funcionamento do poder legislativo, qual ação o AI-5 possibilitava? Letra A, fechar o Congresso Nacional por tempo indeterminado. Letra B, fechar apenas as câmaras municipais de vereadores. Letra C, suspender apenas o mandato de parlamentares comunistas. Letra D, suspender apenas o mandato de parlamentares acusados de ligação com o terrorismo. Letra E, suspender os direitos dos parlamentares de falarem em tribuna.
Portanto, se você respondeu a alternativa A, você acertou a resposta. Se você gostou desta aula, vai fazer o Enem, deixe seu like, se inscreva neste canal que estarei dando continuidade nesta aula. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.